Nós vamos deixar o nosso estudo de Tiago para a próxima semana. Provavelmente será a última parte do nosso estudo de Tiago. Hoje nós temos um dia especial de recepção de membros, Santa Ceia. Eu gostaria de falar em especial aqui nesta passagem, que quer nos ensinar muito. 2 Timóteo capítulo 3, vou ler dos versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. O Senhor fale conosco mais uma vez a partir da Tua palavra, ó Deus. Que nós possamos permanecer firme naquilo que aprendemos e naquilo que ainda vamos aprender dia a dia, enquanto o Senhor nos conservar com vida. Nós possamos, ó Deus, andar conforme o Teu Evangelho, buscando cumprir os Teus propósitos nesta vida, os propósitos do Senhor, o caminho do Senhor, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem faz parte de algumas das instruções que Paulo traz ao jovem Timóteo. Paulo já estava nos seus dias finais de sua vida e ele quer encorajar um provavelmente tímido Timóteo a manter-se firme, mesmo vivendo num tempo de dificuldades, de perseguições, de desvios. Paulo quer que Timóteo se mantenha firme. O capítulo 3 começa dizendo: sabe, porém, isto, os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é nesse tempo, tempos difíceis, que Paulo quer que Timóteo seja alguém firme. A firmeza em permanecer no Evangelho, a firmeza em resistir à maldade, às tentações. Esses últimos dias, que Paulo quer dizer que eles já estavam vivendo nesses dias, mas mais do que vivendo nesses dias, o ensino de Paulo a Timóteo, é que esses dias seriam prolongados. Os últimos dias, desde aquele momento da vinda, ressurreição de Jesus, até a segunda vinda de Jesus, são tempos que nós estamos vivendo hoje, e nós ainda podemos ouvir este mesmo conselho de Paulo a Timóteo: os tempos estão difíceis, mas permaneçam firmes, enfrente os tempos difíceis. Quero trazer essa palavra para nós hoje, em especial para os que estão começando, fazendo a sua profissão de fé, batismo. É uma palavra que é muito oportuna para vocês, que vocês permaneçam firmes. O começo é muito importante, mas a permanência é muito importante. E uma palavra para todos nós, que também, tempos em tempos, somos atingidos aí pelas dificuldades desse mundo, e muitas vezes a incredulidade quer tomar conta de nós. Nós devemos permanecer firmes. Basicamente, Paulo fala que esses últimos dias nós encontramos uma característica bem específica: os homens serão egoístas. E é o que nós encontramos, né?
O mundo cada vez mais se colocando como homens, mulheres, pessoas egoístas. O texto aqui de 2 a 4, a gente percebe que há uma lista de vários pecados, de várias coisas da maldade do coração do homem, mas basicamente são características do egoísmo. E eu acredito que o resumo muito bem do que Paulo está falando desses últimos dias está no versículo 4, no seu final. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E não é isso que a gente vê? O que é o egoísmo? É o desejo de cuidar de si mesmo, de fazer a sua própria vontade. E esse egoísmo torna o homem amigo de si mesmo. E aí ele é avarento, que é uma das palavras que está aqui, amigo do dinheiro. Ele é egoísta, só quer saber de si mesmo. Ele é jactancioso, arrogante, blasfemador, que todas essas são características de alguém que pensa em si mesmo e aí se acha melhor do que os outros. Ou seja, irmãos, qual é o grande mal que nós encontramos nesses últimos dias? É o amor mal dirigido. No lugar de dirigir o amor a Deus, se dirige o amor a si próprio. E aí a gente vê, desobedientes aos pais. Você vê pessoas com ingratidão. Por quê? Porque prefere ser mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E é nesse contexto, então, que Paulo alerta Timóteo: permaneça você firme. E como eu disse, essa palavra tem um duplo sentido. Permaneça firme, ou seja, não entre na deles, não deixe que o seu coração seja tentado da mesma forma, no mundo de prazeres, não seja mais um que é amigo dos prazeres mais do que de Deus. E o sentido de permanecer firme, mesmo em meio às perseguições, porque alguém que tenta servir a Cristo no mundo deste vai enfrentar perseguições. E Timóteo deveria permanecer firme. Versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Um comentário a respeito desse versículo que diz: somente o Evangelho oferece uma solução para este problema, porque somente o Evangelho promete um novo nascimento, uma nova criação, o que implica numa mudança radical de egoísta para altruísta, uma verdadeira reorientação da mente e da conduta, tornando-nos fundamentalmente centrados em Deus ao invés de egocêntricos. Paulo diz a Timóteo: no lugar de ser amigo dos prazeres, permanece naquilo que aprendestes. E o que ele aprendeu? O Evangelho. Ele aprendeu a palavra de Deus. Timóteo deveria permanecer firme no Evangelho. Repare que uma outra característica destes homens maus está no versículo 5, voltando um pouquinho aqui, 3:5. Tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. Homens maus, e agora homens maus e religiosos. Mais do que homens maus e religiosos, versículos 6 a 9, fala que esses homens maus eram religiosos e influentes. Penetravam nas casas de mulheres para levá-las, para cativá-las a suas ideias distantes de Deus. A ideia de cativar aqui é iludir, desencaminhar aquelas mulheres.
Então Paulo diz: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Enquanto que alguns homens, eles aparentemente são religiosos, mas na verdade são homens maus, você deve permanecer. Timóteo é orientado a tomar cuidado com esses, foge desses. E a gente vive num contexto bem parecido, irmãos, quando os homens maus não são apenas aqueles que estão aí no mundo, que se declaram ateus, mas quantos homens maus são religiosos, e maus religiosos que tentam influenciar outros, cativar outros, e aí afastá-los da verdade, afastá-los da palavra de Deus. Permanece no Evangelho, permanece na verdade. Esses aparentemente são homens e mulheres de Deus, mas a gente sabe que não basta ter aparência de piedade, não basta ter forma. Aqui diz, é forma e poder, é forma e alguém que vive realmente na verdade. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. O que ele aprendeu? Nós já falamos, o Evangelho. De quem ele aprendeu? De alguém confiável, que eram seus avós, suas avós, a sua avó Loide, sua mãe Eunice, o próprio apóstolo Paulo. Ele aprendeu de pessoas confiáveis, e o que ele aprendeu é mais confiável ainda, né? 2 Timóteo 3,15: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação em Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente vive num mundo de ofertas. Essas ofertas, elas caem facilmente do seu valor quando comparadas ao conhecimento que nós temos da verdade, ao que Deus nos ensina. Permaneça naquilo que você aprendeu, naquilo que você sabe que é a verdade, não em uma ilusão, não em um pensamento ensinado por homens maus, que podem até parecer religiosos, mas querem o nosso mal. Toda a Escritura, versículo 16, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que Timóteo deveria permanecer naquilo que ele aprendeu? Porque o que ele aprendeu foi o Evangelho, e o que ele aprendeu não apenas dá estabilidade e prazer momentâneo, mas o fornece a salvação, o torna sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nada pode ser oferecido tão grandioso para nós, não há nada nesse mundo que pode ser comparado com a salvação em Cristo Jesus. E ele então diz, mais uma vez, colocando para Timóteo por que ele deveria permanecer na palavra, porque toda a palavra, toda a Escritura tem uma origem e propósito. Toda a Escritura tem origem, é inspirada por Deus, é soprada por Deus, é vinda de Deus. Por que a gente fala que é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus? Porque foi Deus quem falou, é Deus quem falou, é a boca do Senhor. Eu devo permanecer na palavra de Deus. E qual é o propósito? A Bíblia, aqui diz o texto, ela é útil para ensinar, para corrigir,
para tornar sábio para a salvação, para orientar a nossa conduta. Nós somos muito privilegiados, irmãos, de conhecer a verdade. Nós não podemos nunca esquecer disso. Somos gratos a Deus por ser recebidos pelo Senhor e por ter essa direção do Senhor para as nossas vidas. E essa nossa gratidão, ela é expressa exatamente a partir dessa permanência. Tempos difíceis nós enfrentamos. Quando você olha para o mundo, quando você olha até mesmo para a igreja, em alguns aspectos, você fica pensando, né? Que mundo louco que eu vivo. Como que certos momentos, certas igrejas podem ser tão loucas também, com doutrinas tão distantes da palavra de Deus, ou até mesmo com padrões tão frouxos, que você pensa que essa pessoa nunca viu a palavra de Deus. Mas qual é a palavra de Deus nessa hora para nós? Fica aí, permanece na verdade, não vá paquerar com as coisas que este mundo tem. Cada um de nós é chamado para ser diferente do mundo. Timóteo foi chamado para ser diferente, mesmo se ele tivesse que permanecer sozinho. E essa é uma frase que cabe a nós. Mesmo se todos se afastassem de Deus, eu devo permanecer no Evangelho, na verdade. Conhecemos muito bem a palavra de 2 Timóteo, duas palavrinhas que aparecem várias vezes: tu porém, tu pois. Exatamente uma palavra que quer mostrar que nós devemos andar contra essa cultura, contra essa maré, ser diferente. Se há pressão, e existem sim, nós devemos permanecer firmes, porque sabemos que esse mundo se esfarela rapidamente, né? Mas se nós permanecermos firmes, nós vamos crescer nos caminhos do Senhor. Salmo 25, versículo 3 e 4, na linguagem NVI, diz o seguinte: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Eu separei esta oração porque é uma oração de quem quer permanecer firme no Evangelho. Só podemos permanecer à medida em que temos os nossos olhos guiados por Deus, abertos para a verdade, porque o inimigo tenta agir em nós colocando trevas nas nossas vidas. Ele apaga a luz, aí você não sabe para onde vai. Mas nós devemos pedir: Senhor Deus, seja a minha luz, abre os meus olhos, guia-me na tua verdade. Um outro versículo que tem sido um versículo que eu tenho repetido algumas vezes é Ezequiel 34, 26. Ezequiel 34, 25, a parte final dele, mas eu vou ler todo o versículo. Sejam de ferro e bronze as trancas das tuas portas, e dure a tua força como os teus dias. Essa parte final, que diz que a tua força seja como os teus dias. Que a tua força seja como os teus dias. Ou seja, permaneça. A gente não precisa de força para vários dias.
A gente precisa de força para cada dia, para cada hora, para cada momento. Deus manda para nós a sua chuva, Deus manda para nós a sua força. Tem uma passagem que diz que a chuva virá no tempo da chuva. E essa passagem, ela aparentemente, se você lê-la rapidamente, você simplesmente não percebe uma grande verdade, um grande ensinamento que tem aí. E esse ensinamento, ele vem mostrar algo que no tempo da seca nós não precisamos temer, porque Deus enviará o quê? Chuva. O que quer dizer enviarei chuva no tempo da chuva? Qual que é o tempo da chuva? É quando está tudo molhado? Quando está tudo seco. Deus enviará a sua chuva. Por isso permanece. E aí tem um texto de Spurgeon que fala várias frases a respeito disso. Ele diz: qual é a tua estação nessa manhã? É tempo de seca? É estação de seca? Então é estação de chuvas. É estação de aflições e nuvens escuras? Então é estação de chuvas. A tua força será como os teus dias. Exatamente isso. Quanto peso eu preciso carregar hoje? Essa força que eu vou ter. Portanto, permanece naquilo que aprendestes, naquilo que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes. Permanece no Evangelho, permanece na palavra, que é capaz de tornar-te sábio para a salvação. Queria deixar essa palavra para nós nessa noite, irmãos. Cada dia a gente faz um compromisso novo. Quem está fazendo a profissão de fé hoje, fez um compromisso diante da igreja. Nós fazemos esse compromisso todos os dias. E que a nossa oração seja, diante de Deus: Senhor, mostra-me os teus caminhos, e que eu possa permanecer naquilo que o Senhor Deus tem colocado. Não venha acomodar diante da pressão, não venha desistir, mas que eu possa permanecer firme naquilo que eu aprendi, aquilo que é verdade, independente de qualquer pressão para nos conformarmos com este mundo. Nós devemos ser diferentes. Então, que Deus nos abençoe e que Deus esteja alegrando cada vez mais o nosso coração. Enquanto que o mundo é amigo dos prazeres, que sejamos amigos de Deus. As duas coisas são totalmente opostas. Quando se fala prazeres aqui, está falando do mundo e do pecado. A amizade com Deus dá o prazer verdadeiro, a alegria verdadeira. Ou eu sou amigo do mundo, ou eu sou amigo de Deus. Ninguém pode amar ao mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Que seja a nossa oração: Senhor, me dá condições de permanecer no que eu aprendi. Permanecer. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esses ensinos que passaram-se tantos anos e são tão importantes para nós, que vivemos numa sociedade confusa,
cheias de pecados, cheias de mentira. E nesta mesma sociedade, que nós devemos, ao mesmo tempo, pregar o Teu Evangelho, anunciar as verdades e lutar contra o pecado, contra as tentações, contra o ser influenciado, Deus. Pai, dá-nos a Tua luz, mostra-nos o Teu caminho e que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Abençoe cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Quando ouvimos a Tua palavra, não há dúvida alguma de que ela é verdade e que possamos nos firmar nessa verdade, que o inimigo não tente e quando tentar, que nós possamos resistir, nos afastar, ó Deus, de toda mentira. Obrigado, ó Pai, por esse momento, pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.